Paz do Senhor a todos. Glória a Deus que nós servimos a um Deus bom, maravilhoso, que nos conhece melhor do que ninguém. E Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos no momento certo. E neste momento, qualquer pessoa que está aqui sentada, esteja a passar por aquilo que esteja a passar, que ninguém mais sabe, se calhar alguns sabem, outros não sabemos nada, mas há um que sabe tudo. E até sabe melhor do que nós próprios. Muitas vezes nós nem sabemos o que queremos, certo? Nós nem sabemos o que queremos muitas vezes. Mas Deus sabe sempre melhor do que nós próprios. E cada um que está aqui sentado tem uma condição singular hoje. Eu tenho a minha condição e cada um de nós tem a sua condição hoje. E Deus conhece a condição de toda a gente. E de cada um. Porque Deus é um Deus de cada um. Deus é um Deus que tem um relacionamento individual com cada um de nós. Por isso que em cada pregação, cada mensagem que nós ouvimos, há 3 pessoas sentadas em cada cadeira. 3 pessoas sentadas na mesma cadeira. Uma delas somos nós, como nós somos. É a nossa pessoa, como nós nos conhecemos. Outra pessoa é aquela pessoa que vai reagir à mensagem que vai ouvir e vai se deixar dobrar pelo Espírito Santo. E vai ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer às nossas vidas. E quando eu me levantar no final da mensagem, eu levanto-me uma pessoa cheia de vontade de mudar. Porque é isso que o Espírito faz. De cada vez que a palavra de Deus é lida ou falada, o Espírito Santo quer falar. Então existe essa pessoa. E existe também aquela pessoa, a terceira, que passa o tempo todo a dizer: isto não é para mim, isto não é para mim. Não vou enfiar a carapuça. Como se o Evangelho fosse um Evangelho de carapuças, que não é. Essa pessoa é uma pessoa amarga, que fecha o seu coração e fecha os seus ouvidos à palavra. E no final da mensagem, ela sai igual ou mais vazia de qual que entrou. Portanto, existem 3 pessoas. Eu posso me sentar na cadeira e levanto-me igual ao que me sentei. Eu posso me sentar e levanto-me cheia, motivada, cheia de vontade de mudar, porque o Senhor falou comigo e eu ouvi. Mas também existe. Também posso sair daqui, pior ainda, com o coração mais fechado. E a minha oração sempre é para que o Senhor, o Espírito Santo, faça a sua obra e nos convença de cada vez que ouvimos a palavra de Deus. Por isso, tu que estás aqui hoje, Deus quer falar contigo. Não sou eu que quero falar contigo, não tenho nada para te dizer. Mas Deus quer falar contigo, porque Ele tem muito para te dizer. Então nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe e para que o Espírito Santo faça em nós o trabalho que Ele quer que seja feito. Pai, nós estamos aqui nesta manhã prontos para receber a Tua mensagem, as Tuas palavras. E nós queremos chegar ao fim, Senhor, e levantar-nos da nossa cadeira prontos e motivados para mudar. Sempre para a mudança, para que o Senhor faça algo de bom em nós, para que sejamos melhores, para que estejamos sempre abertos a que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos transforme, a que nos deixemos moldar pelo Senhor. Que possamos ser barro nas Tuas mãos, sempre prontos para nos moldarmos conforme a Tua vontade, Senhor. É isso que nós oramos, para que o Senhor possa fazer a Sua obra em nós. Aquilo que Tu queres que seja feito, o Senhor faz e fala aos corações que estão aqui hoje de manhã. Atenda a cada necessidade, Senhor, que cada coração tem nesta manhã, Senhor. Nós nem sabemos o quê, mas Tu sabes e Tu conheces e Tu tens uma resposta para cada um de nós, porque Tu nos conheces pelo nome e Tu nos chamas pelo nome, a cada um de nós. E nós oramos por isto, oramos para que Tu fales a cada um de nós, Senhor, conforme as nossas condições, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá. Vamos abrir em Gálatas 6. Temos 5 versículos para ler, que são os primeiros 5, de 6, do 1 ao 5. Eu tenho 3 slides para mostrar, mas vou mostrá-los mais daqui a um bocadinho. Porque são apenas 3 fotos que eu quero que fiquem gravadas na vossa mente, para enfatizar uma parte da mensagem. Então vamos lá, Gálatas 6, 1 a 5. E que está escrito assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Apenas estes 5 versículos que nós vamos partilhar e ter alguns pensamentos acerca deles. Contexto da passagem, para que vocês possam entender. É o último capítulo do livro de Gálatas. Quem é que escreveu Gálatas? A carta aos Gálatas. Foi Paulo que escreveu aos irmãos da igreja na Galácia. E quem ler esta carta, os 6 capítulos, vai entender uma coisa logo, assim, na primeira leitura. Qual é essa primeira coisa? Paulo estava zangado. Paulo estava irritado. Para colocar isto de forma suave, Paulo estava zangado e Paulo estava irritado quando escreveu este livro. Foi depois do final da primeira viagem dele à Galácia, onde ele plantou lá muitas igrejas. Ali, naquele sítio, ele plantou lá muitas igrejas. E depois voltou da sua viagem. E foi quando ele começou a ouvir e a chegar-lhe as mensagens e chegar-lhe a informação de que essas igrejas que ele tinha plantado, que ele tinha deixado lá, onde ele tinha pregado o Evangelho, alguém andava a desfazer o trabalho dele e alguém andava a baralhar as cabeças dos crentes que lá estavam, não é? E então é nesse momento que ele escreve esta carta, zangado. Mas quem é que andava a baralhar? Para isso era preciso entender o contexto daquela época, o início da igreja. Muitos judeus converteram-se a Cristo, mas muitos deles continuaram com aquela ideia de que, apesar de terem Cristo, precisavam ainda de obedecer à lei. Portanto, continuaram a obedecer a todos os rituais, guardavam os dias importantes, os festivais, a circuncisão, tudo aquilo que eles praticavam até lá, continuaram a praticar. E quando os gentios começaram-se a converter, o que é que os judeus convertidos começaram a fazer? Também queriam que eles cumprissem a lei. Converteram-se, mas depois disso, eles também instigavam-os e pressionavam os gentios convertidos a praticarem também a lei. Isto causava uma confusão muito grande na mente das pessoas. Porque Paulo, o que é que ele pregou? Ele pregou que a justificação da lei e a justificação pela fé, pela graça, não é? Então, eles compreenderam na hora a diferença e aceitavam Jesus, mas depois vinha alguém dizer, não, mas vocês têm que fazer isto e têm que fazer aquilo. E então eles ficavam muito confusos. E foi isso que se passou nas igrejas da Galácia. Quando Paulo soube que andavam pessoas a tentarem desfazer o que ele fez, não é? Ele ficou irritado, zangado. E ele escreveu a carta aos Gálatas. Escreveu para desfazer a confusão. E ele passou os capítulos a explicar, a tornar a explicar, ele explicou novamente a diferença da justificação pela lei e pela fé. E nós podemos ver
aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é de outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. No capítulo 2, 1, ó insensatos Gálatas. Se fosse hoje o pastor a chamar-nos ó insensatos. Bom. Ó insensatos Gálatas, quem é que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? No 4:9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais vós a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? No 5:12, ele chega ao ponto de dizer: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Forte, forte, muito forte. E depois de explicar mais uma vez no capítulo 5 a justificação pela lei e pela fé, Paulo explica que quem foi justificado pela fé deve andar em espírito e viver em espírito, debaixo do espírito, deixarem-se guiar pelo espírito e procurar os frutos do espírito. Vemos isso na última parte do capítulo 5. Aliás, se vocês verem no 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o que é viver no Espírito? Se nós voltarmos ao 5, lá diz quais são as obras da carne. Se nós andarmos na carne, o que é que nós produzimos? E depois diz: mas o fruto do Espírito é. Portanto, aqui está a explicação, o que é viver no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Qualquer que seja, que esteja aqui ou fora daqui, que queira andar no Espírito, tem que produzir isto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Podemos produzir quantas quisermos. A nossa árvore pode produzir destes frutos o quanto quisermos, porque contra estas coisas não há lei. Quem quer andar em espírito, tem que haver fruto na árvore. Se nós não virmos fruto, é porque não está em espírito, não anda em espírito. Esta é a parte visível do cristão. Esta é a parte visível do que se diz filho de Deus, é os frutos. Então, ele diz: deixem-se guiar pelo Espírito, andem no Espírito. E logo a isto, de explicar o que é andar no Espírito, ser espiritual, começa o 6:1, que foi aquele que nós lemos. Não é? E começa logo por dizer: irmãos, ele está a falar para a igreja, não se esqueçam, ele está a falar para a igreja da Galácia, para os Gálatas, irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido, este termo é engraçado, não é? Se alguém for surpreendido, nós podemos ser surpreendidos pelas faltas? Muitas vezes somos, porque não estamos bem a ver onde nos estamos a pôr, a colocar. Às vezes não estamos bem a ver a coisa. Estamos, como aquela expressão que nós usamos, estamos a arranjar lenha para nos queimar. E às vezes acabamos surpreendidos. Outra vez sabemos onde estamos a pôr o pezinho. Sabemos ou não sabemos? Sabemos onde estamos a pôr o pé. E continuamos a pôr o pé. Mas algumas vezes nós não sabemos. E somos surpreendidos. Muitas vezes somos surpreendidos. Em alguma falta. Agora é assim. Ao mesmo tempo, eu vou-vos dizer algumas palavras porque, em grego, do que é que está escrito no grego. Esta falta, em grego, é paraptoma. Muito diferente do termo usado para pecado no Novo Testamento. Paraptoma. Ora, vamos todos dizer? Vamos todos aprender grego hoje. Paraptoma. É uma falta. E paraptoma, em grego, vai no sentido de deslize, um desvio, um tropeço. Paraptoma.
Porque nós podemos andar no Espírito, deixar-nos guiar pelo Espírito, encher-nos pelo Espírito, produzirmos frutos no Espírito, mas basta 2 segundos retirarmos os olhos no autor e consumador da nossa fé, paraptoma. Uma falha, um tropeço. Bastam 2 segundos, tirarmos os olhos do nosso Senhor, do autor e consumador da nossa fé, paraptoma. Basta isso. Sabem porquê? Porque existe uma coisa que se chama gravidade. Vocês sabem o que é gravidade? Toda a gente sabe o que é gravidade, não sabem? Algo que nos puxa para o chão. Uma maçã, quando se desprende da árvore, cai para onde? Cai para o chão. Pois os crentes sofrem disso. Quando nós retiramos os olhos do alto, o que é que acontece connosco? Gravidade. Somos atraídos ao chão. Colocarmos os nossos olhos no Senhor é aquilo que evita a gravidade para nós. Para aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Muito cuidado. Os nossos olhos têm que estar sempre no autor e consumador da nossa fé. Sempre que retirarmos os olhos dele, das coisas dele, do Evangelho, daquilo que ele veio fazer por nós, daquilo que ele quer de nós, gravidade. No mesmo segundo. E então, paraptoma. E ele continua, vós, se alguém for surpreendido numa paraptoma, vós, que sois espirituais... ele tinha acabado de dizer o que era espiritual. Ele agora está a encarreirar nesta ideia. Vós, que sois espirituais, o que é um ser espiritual? Vós que andam no Espírito, que se deixam guiar pelo Espírito, que são cheios do Espírito, que estão com os vossos olhos postos no autor e consumador da vossa fé, vós que praticais os frutos do Espírito, são seres espirituais. Ele tinha acabado de explicar no capítulo anterior. Vós que sois espirituais, e no grego, o grego usa o termo pneumaticos, portanto, pneumatico vai no sentido de estar cheio do Espírito e deixar-se governar pelo Espírito. Pneumatico. O sentido do ser espiritual. Vós que sois espirituais, corrigiu. Catartizo é o termo usado em grego. Vós, catartizo, que vai no sentido de restituir, emendar, ajustar, reparar, remendar, restaurar. E eu aqui só devo dar glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de catartizos. É um Deus de segundas oportunidades. É um Deus que não nos abandona porque nós falhamos, porque fomos apanhados numa paraptoma. É um Deus que está sempre pronto para nos receber. É um Deus que abre os seus braços e que nos aceita sempre. Apesar de todas as nossas paraptomas. Corrigiu, catartizo. Então, sempre que acontecer com algum de nós, ou entre nós, alguém que se encontre numa paraptoma, então um pneumatico vai e faz catartizo connosco. Certo? Então vamos dizer por ordem. Primeiro paraptoma, pneumatico, catartizo. É assim. Segundo o Evangelho em grego, esta é a ordem. Paraptoma, pneumatico, catartizo. O que é que isto quer dizer? Se eu for apanhada numa falta, um irmão meu que esteja cheio do Espírito, pneumatico, vem e catartiza, corrige-me. Se nós não entendemos português, vamos entender grego.
Vamos todos falar grego hoje. Então, mas não acaba aqui. Corrigiu com espírito de brandura, diz a minha tradução. Espírito de brandura, que brandura está traduzido em grego é praotes. E vocês sabem onde é que surge praotes? Este mesmo termo surge no capítulo 5, versículo 23. Ora, vamos lá ver. 5:23. O mesmo termo, praotes. Olha, os frutos do Espírito, 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é que vocês acham? Onde está o praotes aqui? Digam. No 23. Praotes, mansidão. Então, no capítulo 6, quando ele diz com espírito de brandura, ele está a dizer com espírito de mansidão o mesmo termo que ele usou no 5, que é um fruto do Espírito. É o mesmo Espírito. Portanto, usem do fruto do Espírito. A pessoa pneumática use do seu fruto do Espírito mansidão para corrigir o irmão que está com a falta. Um espírito de mansidão. E guarda-te. Este guarda-te aqui, no 6, e guarda-te para que não sejas também tentado. Scopeio, no sentido do olho aberto. Olha, olho aberto, guarda-te. Presta bem atenção. Como quer dizer, olha bem para o alvo antes de dares o tiro, para não errares o alvo. Olho aberto. Olha bem onde é que tu estás a pisar. Guarda-te. Sabem porquê? Porque em segundos nós podemos estar na mesma condição. Então, olha, guarda-te para que não sejas tentado. E agora eu vou pedir para colocar o primeiro slide que eu fiz, porque esta é a parte que eu quero enfatizar realmente. Na continuidade dele falar isto, de nós atuarmos assim dentro do corpo, ele diz no 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Existem 3 formas de nós lidarmos com as nossas cargas e os nossos fardos. 3 formas. E eu tenho 3 slides. E aqui, em Gálatas, menciona 2. E vamos ver estes 2 versículos que diz assim, levai as cargas uns dos outros. E no 5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, o que é que vocês acham? Acham que Deus aqui está a contradizer-se? Porque diz, cada um vai levar a sua própria carga. E depois diz, levai as cargas uns dos outros. Acham que há contradição? Porque no 2 diz-nos para levarmos uns dos outros e no 5 diz, cada um leva o seu. Vocês acham que existe contradição aqui? Não há contradição. Porque se formos aos termos gregos, nós vemos que os termos usados para as 2 palavras, por isso que eu gosto desta tradução, porque esta tradução também diferencia. Chama cargas no 2 e chama fardo no 5. Cargas no grego é a palavra baros. E no 5 é usada a palavra fortion. O grego usa 2 palavras diferentes. Logo, a tradução teria que ser também de 2 formas diferentes. Carga no sentido de peso penoso. Uma carga pesada. Algo de muito pesado. Enquanto que o fortion, o fardo, é mais no sentido de que algo que transportamos, que pode ser muito volumoso ou não faz referência nem ao volume nem ao peso, é algo que nós transportamos, uma mochila, um pacote, um embrulho. Pode ser pesado ou pode não ser pesado, e pode ser volumoso ou pode não ser volumoso.
mas é mais no sentido de pacote, de embrulho, de mochila. Enquanto que baros é mais no sentido de peso pesado, penoso, uma carga muito pesada. Então, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Há coisas que são nossas para carregar. A nossa mochila é o nosso embrulho, é a nossa responsabilidade. Então eu coloquei ali, carrega o teu. Carrega a tua mochila, carrega o teu pacote, carrega o teu embrulho, carrega, faz a tua parte, é a tua responsabilidade. Está aqui Paulo a dizer assim, olha, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem a sua parte, a sua cota de responsabilidade, com as suas coisas, aquilo que Deus colocou sobre nós, aquilo que Deus colocou sobre nós para nós cuidarmos, para nós fazermos. Então é isso, é a nossa mochila, é o nosso pacote. Por exemplo, eu trabalho, mas eu não posso pedir a nenhum de vocês para ir trabalhar no meu lugar. Amanhã é segunda-feira e eu tenho que acordar e trabalhar. Ou eu posso pedir a um de vocês para ir no meu lugar, que amanhã não me apetece. É a minha responsabilidade, é a minha mochila. Eu tenho que ir. É a minha mochila. Claro que há mochilas mais pesadas. Se a pessoa trabalha numa coisa que não gosta, ou que está a passar por momentos difíceis no seu trabalho, com as chefias ou assim, claro que é uma mochila muito mais pesada, não é? As mochilas não têm todas o mesmo peso. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Assim como também eu não posso pedir a uma irmã minha na igreja que se ocupe do meu marido, porque ele anda muito chato e queixa-se da comida todos os dias. Eu posso fazer isso? Eu posso pedir a alguém para tomar conta do meu marido? É a minha mochila, é o meu pacote, é o meu embrulho, é a minha responsabilidade, é o meu fardo. E fardo não é no sentido de ser mau, porque fardo já vimos aqui que pode ser uma mochila volumosa ou não, pode ser pesado ou não, mas é aquilo que nós temos que transportar. Um soldado, quando vai para a guerra, não transporta a sua mochila, a sua arma. Ele pode dizer ao soldado do lado, olha, não te importas de levar a minha arma, que eu acho que ela é tão pesada, está-me a custar? Não. Cada um tem as suas responsabilidades para levar. Com os filhos é a mesma coisa. É outra responsabilidade que nós temos. Eu não posso responsabilizar ninguém pela educação dos meus filhos. Não posso. É minha responsabilidade. É o meu pacote. É a minha mochila. Claro que eu posso... Eu posso pedir a alguém que dê boleia aos meus filhos. Eu posso pedir a alguém... ou a minha filha pode ir dormir à casa de outra amiga. Com isso, não estou a deixar a responsabilidade nas mãos da outra pessoa, não é? Eu estou a falar da responsabilidade, da educação, de as educar, não é? Então, é minha responsabilidade. Não posso deixar isso nas mãos de outras pessoas, não é? E também com a família nós temos muitas responsabilidades, porque quando os nossos parentes envelhecem, somos nós os responsáveis por eles. E que nós temos que lhes dar ajuda e assistência. E temos que fazer certas decisões. Eu não vou ter com ninguém e dizer assim, olha, o meu tio não tem ninguém, mas eu não me apetece cuidar dele, nem tomar decisões por ele. Não te importas de seres tu. Ninguém faz isto. Porquê? Porque é a nossa mochila, é a nossa responsabilidade. É um fardo que nós temos que levar. São as coisas que Deus nos deu, a cada um de nós, para nós carregarmos. E com isso nós vamos aprender muito sobre a vida. Com essas experiências. Com a forma como nós lidamos com os problemas, quando eles vêm, nós vamos aprender muito. Agora, estes fardos são nossos e cada um é responsável pelas suas escolhas, assim como cada um deve enfrentar as consequências das escolhas que tomou, certo? Nós somos um ser de escolhas. Nós escolhemos, mas temos que enfrentar as consequências das escolhas que fazemos. Não é? Se formos adultos suficientes para tomar essa decisão, temos que ser adultos suficientes para arcar com a responsabilidade dessa decisão. E não culpar outros.
Mas sabem, há alturas na vida que coisas acontecem. E agora peço para colocarem o segundo slide. Há coisas na vida, há alturas na vida que as coisas acontecem. Coisas que nós não estamos à espera. E muitos fardos transformam-se em cargas. Cargas pesadas, insuportáveis de carregá-las sozinhos. Há fardos que de repente se transformam em cargas. Querem um exemplo? Por exemplo, entre nós, um casal que está a ponto de se divorciar e vem-nos pedir ajuda. Tornou-se um fardo demasiado pesado, é uma carga já. Eles não conseguem. Então vieram pedir ajuda. Porque eles querem alívio para a carga deles. Querem ajuda para ajudarem a suportar aquela carga, a partilhar o peso que estão a passar naquele momento. Então, já não é um fardo, um simples fardo, é uma carga que provisoriamente nós vamos ter que ajudar a carregar. Agora, levar as cargas uns dos outros não significa levar a carga da responsabilidade espiritual de cada um. Isso continua a ser de cada um. Porque pode acontecer em algumas situações que queiram que a gente carregue a carga toda, para eles ficarem livres sem a carga. Mas isso não é possível. Não é possível. Agora, o que nos compete é levarmos as cargas uns dos outros, ajudarmos a suportar o peso. E eu encontrei esta fotografia, não é uma fotografia, é uma animação, um desenho, porque de facto muitas fotografias não mostram o que na verdade é ajudar a levar a carga. Então aqui nós estamos a ver as pessoas com os seus fardos, mas a ajudar a levar uns aos outros. E de facto é isso que é preciso no corpo. No corpo, muitas vezes, quando a carga se torna pesada, quando se torna muito pesada, nós precisamos de ajudar a levar. Nós precisamos de ajudar a transportar. E então nós precisamos de olhar para a igreja e perceber que a igreja não é apenas uma organização. Não é apenas uma organização, com as regras, os estatutos, não é? É uma família espiritual. E os membros de uma família, eles devem estar preparados para se suportarem uns aos outros em momentos de necessidade, quando é preciso. Quando um dos membros tem um fardo que se torna tão pesado, que se torna penoso, que se torna difícil de carregar, então deve compartilhá-lo com outro irmão. Porque se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isto está em 1 Coríntios. E isto é para nós memorizarmos. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro for homenageado, todos se alegram com isso. Isto é a consequência de vivermos em grupo, de vivermos como membros de um corpo, que estamos todos ligados uns aos outros. E é por causa disso que quando um membro está doente, todos sofrem. Quando acontece alguma coisa com os outros são atingidos. E vocês pensam, não, como é que é isso? Eu sou eu, o meu irmão é o meu irmão. Não é assim que funciona na igreja. Eu uma vez, quando era mais jovem, vi um filme sobre uns anjos que vinham para a Terra ajudar pessoas. Já nem me lembro como é que se chamava o filme. Mas o engraçado é que os anjos olhavam para as pessoas e viam as pessoas de forma diferente. Viam as pessoas fluorescentes e os que tinham bem, os que tinham mal, não sei o quê. Viam as pessoas de forma diferente que nós. Viam as pessoas de uma forma espiritual, não é? De sobrenatural. E eu depois comecei a fazer muitos filmes na minha cabeça como é que devíamos ser nós no corpo. Se nós conseguíssemos ter uns óculos especiais, isso já nem era 3D, já devia ser assim muito mais à frente, não é? Uns óculos especiais que nós puséssemos aqui na igreja e víssemos para ver como é que nós somos. E eu imaginar, depois daquele filme, fiz muitos filmes. O pessoal de Hollywood é que não sabe. Fiz muitos filmes e depois eu imaginava que se eu pusesse estes óculos e olhasse para a igreja, eu ia ver os irmãos todos ligados com um fio. Um fio entre nós. Fluorescente. Verde fluorescente. Eu ainda consigo imaginar, ainda consigo me lembrar da cor que eu imaginava.
Eu era assim, deve ser assim que nós somos. Porque aquele fio verde fluorescente é a seiva. A seiva que diz lá, na Bíblia, que nós estamos ligados. Os ramos da videira estão todos ligados uns aos outros e a seiva, que é o Espírito, corre e que nos liga uns aos outros. E eu imaginava aquilo tudo e dizia assim, nós devemos andar todos ligados com um fio. Nós é que não vemos. Isto é o meu filme. Mas que não deve andar muito longe da verdade, espiritualmente. Porque a Bíblia diz que nós estamos todos ligados uns aos outros e que quando um sofre, todos sofrem. Então é assim, quando um sofre, nós todos temos que sofrer. E quando um está alegre, nós todos devemos estar alegres também. E devemos lutar para chegar aí. Não estamos assim, o nosso corpo não está assim, não está, e se não está, vamos lutar para que esteja. Vamos crescer, vamos trabalhar para que seja assim. Vamos fazer com que isso aconteça. Porque esse é o processo que nós estamos a viver. Cada dia mais próximos de Deus, cada dia mais perto de Deus e cada dia mais dentro da vontade de Deus para a nossa vida e para a vida do corpo, não é? Esta pessoa em Gálatas, ele estava a passar por este momento mais difícil da vida dele. Tropeçou e agora alguém foi corrigi-lo e a responsabilidade continua a ser dele. Ele vai decidir se pede perdão a Deus, se arrepende para voltar a ter a comunhão com o resto do corpo. Como é que nós podemos ajudar então alguém? Como é que nós podemos ajudar alguém? Em primeiro lugar, nós temos que estar sensíveis. Porque se nós não estivermos sensíveis, nem vamos nos aperceber qual é o irmão que está a passar por um período difícil. Se ele não contar nada, está a sofrer sozinho. Então nós temos que estar sensíveis. Também por isso é que nós temos mini-grupos. Temos pequenos grupos. Para que a nossa sensibilidade e a nossa atenção esteja voltada para meia dúzia de pessoas e não para 50 ou 100, que se torna muito mais difícil de vermos os problemas uns dos outros. Então, aproveito já, faço aqui um parênteses, a convidar as pessoas para se envolverem nos pequenos grupos que a Igreja tem ao dispor. Então, em primeiro lugar, é preciso termos sensibilidade para escutarmos o que aquele irmão falou, porque ele pode ter falado de uma forma que denota já que está a passar por algum problema. Atentar para a sua vida, dizer assim, alguma coisa que não está bem, eu vou perguntar se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa. Então, estarmos sensíveis. E em segundo lugar, qual é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer pela vida do nosso irmão? É orar. A oração continua a ser, passado 2000 anos, continua a ser a arma mais poderosa que a Igreja tem ao dispor para alcançarmos as coisas no sobrenatural. Continua a ser. Vocês conhecem outra? Eu não conheço outra. A oração é a arma mais poderosa que temos. A oração. E então depois nós podemos pensar assim. O que é que eu posso fazer mais para além da oração? Existe alguma forma de ajudarmos na prática este meu irmão? E vamos tentar saber qual é a necessidade que ele está a passar. Qual é o problema que ele está a passar. Vamos tentar saber se ele precisa de alguma coisa na prática. E se for execuível, e se nós pudermos ajudar, por que não? Vamos ajudar. Então temos muitas coisas para fazer. No meio de tudo isto. Temos muitas coisas para fazer. Mas sabem, eu falei em 3 formas, em 3 maneiras de lidarmos com os fardos. Nós falamos, olha, carrega o teu, mas se for pesado demais, partilha com outra pessoa, partilha. Não é? Carrega as cargas uns dos outros. Contra isto não há lei. Podes fazê-lo à vontade. Contra isto não há lei. Mas sabem, também há situações em que, mesmo assim, a coisa saiu do controle, completamente. Não há forma. Não há forma de passar por isto. É demasiado grave. É uma doença que veio, que nós nem sabemos como lidar com o diagnóstico daquela doença. Está para além de tudo, ou de qualquer coisa que eu possa fazer. Está
para além do que os meus irmãos podem fazer, a não ser a oração. Então, podem passar para o 3. Então, em Salmos 55, 22, está lá escrito: lança o teu fardo ao Senhor. Quando as coisas se tornam e ultrapassam a barreira do humanamente suportável por qualquer um de nós, então, lança o teu fardo ao Senhor. Lança o teu fardo no Senhor, porque Ele te susterá. É o que está escrito neste Salmo. Lança o teu fardo ao Senhor. Então é isto. Nós temos sempre que mostrar o amor uns pelos outros. E desta forma nós mostramos o amor uns pelos outros. Como está escrito, contra isto não há lei. E ao fazerem isto, vocês estão a cumprir a lei de Cristo. É o que está escrito aqui no versículo 2. E qual é a lei de Cristo? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por isto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor foi, é e sempre será a marca da igreja. O amor sempre será a marca da igreja. Porque o amor foi a marca de Deus para conosco. Então, o amor deve ser a marca da igreja também. Em 1 João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de factos e de verdades. Então é isto. A marca sobre nós é o amor. E nós podemos colocar isto em prática com os nossos irmãos e entre nós. Vamos ficar em pé? Quando as coisas ficam muito pesadas e os fardos se tornam muito pesados para nós aguentarmos, quando as coisas ficam mesmo difíceis para nós, devemos partilhá-los com alguém. E em último caso, quando não há mais nada a fazer e nós sabemos que saiu do nosso campo de ação, saiu das nossas possibilidades, nós podemos entregar o fardo ao Senhor. Não é? Sabem o que é que está escrito em Mateus 11, 28 a 30? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando as coisas ficam difíceis mesmo, insuportáveis, deixa tudo aos pés da cruz. Deixa o teu fardo com Jesus. Porque o fardo dele é leve. O nosso é pesado, mas o dele é leve. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós nesta hora queremos entregar tudo nas tuas mãos. As nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo aquilo que nós temos em nós, Senhor, que não vai tão bem, Senhor, e as coisas da vida que vêm. Pai, nós queremos entregar tudo isso, todos esses pesos, todos esses fardos, Pai. Queremos entregá-los, Pai, a Ti e pedir-te sabedoria para nos ajudar a encontrar a melhor forma, Senhor, de sabermos agir nestas situações. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a partilhar as cargas uns dos outros quando o nosso irmão está em necessidade e nos pede. Pai, que possamos saber como ajudar, possamos saber a mostrar o amor que é a marca. Pai, nós oramos, Senhor. Oramos para que o amor seja a marca visível da Tua igreja, Senhor. E que possamos dividir e partilhar os fardos uns com os outros, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a estar sempre com um espírito de brandura, de mansidão, Pai, para ouvir os outros, Pai. Retira de nós o espírito de amargura, Senhor, que amarga a nossa alma, amarga a nossa vida, Pai. Vem, Senhor, vem cuidar de nós, Pai.
Vem moldar, Senhor, este barro que somos nós, que muitas vezes, Pai, tantas impurezas, Senhor, mas nós sabemos que o oleiro quer purificar todo o nosso barro, quer nos purificar, quer nos ajudar, quer fazer as coisas moldáveis, Pai, as coisas à sua forma, à sua vontade, à sua maneira. E muitas vezes nós não deixamos. Pai, mas nesta manhã, Senhor, nós queremos dizer que o Espírito Santo tem toda a liberdade, Pai, para trabalhar na nossa vida, para nos moldar, Pai. Para que a cada dia possamos ser melhores, para que a cada dia possamos crescer e ficar mais maduros. E este trigo, Senhor, este trigo que somos nós, que estamos à espera de ficar maduros, para que um dia possamos ser recolhidos, possamos ser, Senhor, passar pela colheita, Senhor, da seara, Pai, e irmos para a Tua presença, Senhor, quando tudo estiver terminado, quando os dias contados que tens para nós terminar, Senhor. Nós queremos ser achados prontos, maduros, curvados à Tua glória, curvados à Tua excelência, à Tua majestade, à Tua soberania. É assim que nós queremos ser achados, Pai. Mas enquanto isso, neste processo da vida, Senhor, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a amar uns aos outros, apesar de todas as falhas que temos, de todas estas falhas, Senhor, que cometemos. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos, Pai. E também dá-nos espírito que se deixe corrigir, Pai, uns aos outros. Dá-nos esse espírito, Senhor, de submissão, que muitas vezes nos falta, Senhor, nos submetermos uns aos outros, Pai, para sermos corrigidos, Pai, para sermos restaurados, porque Tu és um Deus de segundas oportunidades, sempre, sempre és, sempre pronto, de braços abertos, para nos receber. E nós desejamos isso todos os dias, sermos recebidos por Ti sempre. Aleluia. E nós oramos agora, Senhor, todos juntos, Pai, dizendo amém, amém e amém, Pai. Pedindo que a Tua graça esteja sobre nós, pedindo que nos enchas com o Teu Santo Espírito, que expliques à nossa alma, que ensines à nossa alma o que é estar debaixo do Espírito, o que é viver no Espírito, o que é estar cheio do Espírito, o que é dar frutos do Espírito. Vem ensinar a nossa alma, Pai, sobre o que é nós vivermos debaixo, Pai, debaixo da Tua graça, a nunca tirar os nossos olhos de Ti, para não sermos achados em faltas, Senhor. Nestes tempos difíceis que se aproximam, que vivemos, Pai, dos finais dos tempos, precisamos cada dia mais da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito, para nós, para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, Pai, que vivem pressões terríveis, Senhor. Oramos, Pai, oramos por eles nesta hora, Senhor. Que os possas proteger onde quer que eles estejam, Senhor. Para que nunca desviem o seu olhar de Ti, nós oramos. Oramos para que lhes dês graça. Para que lhe dês ousadia a cada um, Senhor. Para se firmarem na rocha que é Jesus. Aleluia. Para que tenham um espírito ensinável. Um espírito corrigível, Senhor. Para que estejam prontos sempre a serem corrigidos, Pai. Para que tenham um espírito de submissão, nós oramos em nome de Jesus. Oramos por este corpo que se reúne aqui, Senhor. Assim como oramos por toda a Tua igreja, Pai. Mas que estamos aqui reunidos neste lugar, nós pedimos e oramos pela Tua graça e pelo Teu sobrenatural nesta manhã, Senhor. Que venha ao nosso encontro. O Teu sobrenatural que venha ao nosso encontro e que nos dirija em tudo. É em nome de Jesus que nós oramos todas estas coisas. Amém.